Fala galera, beleza? Aqui é o Raul Dias e nós vamos começar mais um episódio do Mitrio Podcast. Nesse podcast a gente vai falar sobre empreendedorismo, marketing, vendas e algumas outras coisas a mais. Hoje eu tô aqui com o Alencar Vieira, ele é empreendedor, multiempreendedor na verdade, mentor de negócios também. Ele é formado em letras e em design de interiores e também em design floral. E hoje ele lidera a Glamour Eventos, a Master Negócios e a Snack Fest. Alencar, bem-vindo, cara. Prazerzão ter você aqui. E hoje a gente vai começar, vou te fazer algumas perguntas aí. Vamos conhecer melhor sua história aí, sua jornada. Beleza, cara? Pode se apresentar aí. Tranquilo, como você mesmo disse, nós temos alguns empreendimentos e estamos sempre buscando crescer, melhorar, aprimorar, em busca de um futuro diferenciado e promissor. Show demais, cara, show demais. E, cara, conta assim, brevemente, assim, hoje a gente tem três negócios, né? Tem três negócios pra explorar mais. Mas me conta um pouco mais, assim, quem é você, como que você chegou, como que foi a sua jornada pra começar a empreender, né? Ali, o que que você fazia antes, né? E o que que chamou sua atenção no empreendedorismo pra você quebrar a inércia, né? Porque a grande dificuldade das pessoas é dar o primeiro passo. Depois que o primeiro passo é dado, né? Parece que a jornada ela empurra você pra frente, né? Então eu queria entender melhor como que foi a sua história, cara? Como que você começou? Então, como você bem disse, a minha formação é em letras. Quando eu estava próximo a finalizar meu curso superior, eu fui convidado a lecionar na escola de uma professora de faculdade. E aí eu comecei, fiquei só na educação durante 2 anos. E em meio a isso surgiu a necessidade de eu organizar a minha formatura. Legal. Então, na minha cidade, nós não tínhamos uma empresa, um cerimonialista, uma empresa especializada no assunto. Como presidente de comissão de formatura, eu precisei encabeçar, e aí, junto com a comissão, a gente buscou as empresas do ramo. Buffet, cerimonial, decoração, DJ, DJ, música, banda, convite, enfim, todos os serviços inerentes ao uma evento. festa. E foi E, quanto tempo atrás isso? bom, se formos falar de idade, a coisa complica um pouco, mas Idade. enfim, eu me formei com 21 anos. Legal. Eu tenho 45, então nós temos aí Caramba. 24 anos. 24 anos. 24 anos. E quando passou o evento, que tudo deu certo, foi uma formatura de grande porte, em torno de 900 pessoas, 900 convidados. Na escola que eu lecionava, a diretora tinha uma dificuldade com a realização das formaturas. Certo. Ela sempre fazia com uma empresa de fora, uma empresa de foto e filmagem de fora, de outra cidade, e não tinha adesão, era uma canseira e um nível muito baixo. Certo. Diante disso, ela me convidou para que eu organizasse a formatura da escola. Certo. Isso eu formei em julho, em agosto ela conversou comigo e a formatura era em dezembro. E nós organizamos e fizemos até então a melhor formatura que o colégio já tinha tido. Um Legal. colégio que tinha aí mais de 100 anos, Caramba. né, na época. Com isso, essa mesma diretora me convidou para abrir uma empresa de eventos junto com ela. Ah, então você foi Me meio convidou que para ser sócio de dela. sócio. Ah, que E legal. aí eu aceitei. Eu nunca tive medo de desafios e de correr atrás das coisas. Eu aceitei de pronto. De início a gente era só algo verbal, não tinha empresa constituída, formalizada, não tinha nada. Como todo Era empreendedor algo, é assim, né, era cara? algo virtual, mas algo virtual há 45 anos, há 44 anos era algo meio novo. As pessoas não contratavam nada sem ir no lugar, Sim. né? Mas como eu havia assim terminado de formar, eu conhecia muitas pessoas na faculdade. Uhum. E aí, diante disso, criamos o nome, eu levantei alguns nomes, sugeri a ela, e aí junto decidimos por Glamour. Legal. E a gente começou. Mandei fazer uns cartõezinhos de visita, eu lembro que ele era preto, ele era preto com escrito de verde. Legal. Uma letra, assim, Era tipo. romântica, Uhum. tipo manuscrita a letra. Isso, manuscrito, exato. Entende?
E aí eu fiz a minha primeira reunião na universidade, né? Onde eu havia me formado. Para apresentar ali um Para projeto. apresentar o projeto. Como todos me conheciam, foi muito tranquilo. Então, com 2 semanas, eu fechei o que hoje não se fecha. Eu fechei 6 cursos superiores em 2 semanas. Que era um mercado muito novo, né? Era um mercado Não muito tinha novo ninguém, e né? completamente aberto. Caraca. E como eu sempre fui conhecido como chato, como cri-cri e tudo mais, então o pessoal já... Exigente, não é chato, né? Não exatamente, pode falar chato. É isso. Então o pessoal confiou e nós fechamos esses contratos. Uhum. Apresentei a essa minha sócia, né? Depois de 2 semanas, vários contratos assinados. Aí ela me convidou para um churrasco na casa dela, que a gente sempre fazia isso, no final de semana. Uhum. Quando eu cheguei na casa dela no final de semana, ela me entregou o bloquinho de cartões de visita que eu havia feito, metade para mim, metade para ela. Falou assim, a partir de agora você segue sozinho. Caraca, Eu só queria velho. te impulsionar para você começar. Nossa, Aí como eu velho. já tinha começado, não tinha como voltar para trás. Não, Voltar isso é atrás, muito né? jornada do herói, né? Sempre tem uma descoberta, Exatamente. aparece um mentor, depois o mentor sai da jogada e deixa Exatamente. você... Então ela foi a Caramba, grande meu. responsável por tudo ter começado. Foi o pontapé. Caramba, qual era o nome dela? Sara, Sara. Sara Calil. Inclusive, depois disso, nós continuamos amigos. A minha filha nasceu, ela é a madrinha da minha filha. Que legal, enfim, meu. foi Caramba, que a história. grande responsável por tudo ter começado. Que legal. Qual foi o maior aprendizado que você teve com ela, assim, cara? A Sara, ela é uma pessoa que ela não aceita imperfeições. Ela não aceita erros, não aceita imperfeições e não aceita aquela coisa do amanhã eu faço. Tudo para ela é hoje, é agora e tem que estar certo e tem que estar perfeito. Foi uma excelente professora. Eu vinha de um mercado de contabilidade, né? Eu trabalhei no escritório de contabilidade durante alguns anos, antes de começar a fazer o curso de letras, que aí é uma outra história, Certo. que eu demorei mais 2 horas para poder contar. Uhum. E eu tive uma chefe também muito exigente. Então, isso foi vindo. Já vem construindo essa cultura E aí em você. eu fiz um curso que trabalha muito com isso, né? O meu primeiro curso. E isso aí construiu. E aí a empresa começou desse jeito. Eu abandonei 2 concursos, um concurso do estado e outro do município, Pra empreender. para empreender. Na verdade, eu havia passado nos concursos, véspera das posses, eu não tomei posse, nenhum dos 2. Caramba. Para ficar só com a glamour. glamour. Legal, cara. É que assim, por essa base já de não fazer as coisas pela metade, né? Se você fosse dividir o tempo, você não ia cuidar bem nem de uma coisa nem de outra, né? Não, na verdade eu fiquei Sempre foi 6 tudo ou meses nada. levando paralelo, aí depois não dava. Ah, não sim. dava. Entendi. Eu precisei de escolher. Foco, né? Precisei E aí que focar. tá, o foco é falar não, né, cara? É escolher o que não importa e excluir o resto. Exatamente, bem isso aí. Legal, show, cara. E assim, cara, qual foi o maior desafio que você passou na Glamour nesses 24 anos, cara? Qual foi a etapa que você falou, meu... literalmente, né? Lascou. Foi 1 ano depois da criação começar? da empresa, foi o primeiro problema, né? 1 ano depois. Por quê? Porque eu peguei o mercado de surpresa. Ninguém esperava que eu fosse entrar no mercado. Certo. Então eu entrei, ninguém sabia que eu ia entrar, eu entrei e fechei. Totalmente novo. Então, eu achei que aquilo, todo semestre, ia ser daquele jeito. A cada 6 meses eu ia fechar aquele tanto de contrato. Os concorrentes se armaram, que aí pessoas de fora já foram para Rio Verde, para minha cidade, e já começaram a trabalhar com isso também, e eles se uniram, se armaram. No meu segundo semestre de temporada, eu não fechei nenhum contrato. Caraca, meu. E aí eu já tinha abandonado os meus 2 concursos, então minha única fonte de renda era A Glamour. a Glamour. O que acontece? Aí veio a dificuldade financeira, e que eu não reclamei para ninguém, né? Então tinha dias, eu almoçava na casa dos meus pais, né? Eu já morava na empresa, na sede da empresa, mas eu juntava as minhas moedinhas para eu jantar todos os dias, Caramba. para eu comer o meu sanduíchezinho, alguma coisa assim. Nunca passei fome, Sim. entendeu? Nunca foi a esse ponto, né? Deus sempre me abençoou muito. Amém. Nunca cheguei a ponto de passar fome e tudo mais. Mas aquela coisa assim, de que, nossa, o meu aluguel vence no dia 30, E dia não 20, tem- dia 28 eu não tenho dinheiro para pagar. Nossa.
E aí vinha aquela coisa, e eu rezava bastante, pedia a Deus bênçãos para que desse certo, e aí aparecia um evento. Caraca. Surgia um evento Do nada, né? e o cliente Na pagava a última hora. entrada. Pagava a entrada. E aí Glória a foi Deus, indo. E aí foi indo. Então, assim, durante toda a trajetória, o período mais difícil foi o período da pandemia. Certo. Né? Porque a empresa já estava consolidada no mercado, já tinha um nicho de clientes grande, só que, como foi o primeiro setor que parou e o último que voltou, Nossa, é verdade. aí veio a necessidade de eu fazer outra coisa. Certo. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar com a parte de licitações. Certo. Né? Que eu já tinha iniciado só na área de eventos, só com os eventos, né? Com colações de grau de instituições públicas. E aí, quando veio a pandemia, eu precisei abrir o leque. Porque dentro de casa, sem fazer nada, Não tem condição. aí eu comecei a ampliar e comecei a trabalhar com fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e material de escritório expediente. Sim. Hoje eu consigo atender 13, 14 cidades na minha região. Eram 13, eu busquei mais uma Caramba, para que mudar legal, o número, cara. para ficar interessante. Então, resumindo, vendas, né, cara? Teve Exatamente. que vender outra coisa, Eu né? tive que vender outra coisa. É que isso que eu falo, cara, a vendas é uma habilidade, cara. Quando você aprende a vender, você tem essa liberdade, porque se você sabe o que é uma necessidade, você sabe o que é um custo. Por exemplo, você pagou R$10, você precisa vender com 15, 16. E você tem essa margem, cara, tipo, nada te impede de ter escala, né? Então, se você vender 10, você ganha R$60, né? E isso você aplica pra qualquer coisa, né? Exatamente. Então, se você aprendeu a vender por 20 anos, né? Porque a pandemia tem 4 anos, né? 4 anos. Então, 20 anos você se aperfeiçoou nisso, né? E aí, quando veio a necessidade, você teve que adaptar e vamos vender outra coisa. Vender outra coisa. E era um negócio que começou para tampar buraco e hoje é um negócio bastante promissor. Que legal, cara. Caramba. Aí surgiu a Master Negócios. A Master Negócios. Antes era tudo glamour, mas a gente separou. Então a pra Master veio da facilitar. dificuldade A também. Master veio da dificuldade. Caraca, Veio meu. da dificuldade. Caramba, velho. E assim, teve alguma outra, uma decisão ou um investimento que você fez, cara, que te deu muito certo, que você olha assim e você fala, cara, esse foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Você tem algo que você fala que, cara, isso me trouxe X de resultado? Assim, um específico não. Certo. Mas nesse segmento, a gente precisa sempre buscar inovação. Uhum. Então, é um investimento pequeno aqui, outro pequeno ali, para não ficar para trás no mercado. Né? Nos dois segmentos, né? Tanto no da Master quanto no da Glamour. Porque se você não estuda, se você não busca, se você não corre atrás de novidades, o seu cliente ele te abandona. Sim. Porque ele quer algo novo sempre. Né? Eu passei por um período, depois de 8 anos de empresa, onde eu tinha um nicho considerável do mercado e eu perdi parte desse mercado por achar que estava numa posição muito confortável. De vantagem, sei. De vantagem. Né? E foi quando começou a surgir a facilidade de se importar, que o mercado começou a ser Abriu inundado com produtos assim, sim, legal, com produtos diversificados, principalmente na parte de decoração. Aí começaram a surgir as locadoras de material, e eu tinha muito material. Porque devido até a distância, né, da minha cidade para a capital, que é Goiânia, 220 quilômetros, não dá para você ficar locando tudo toda hora, indo então e voltando. Você comprava estoque? Então eu comprava tudo. Eu Caraca. comprava tudo assim. Eu comprava... eu tinha estoque de tecido, eu tinha estoque de tapetes, eu tinha estoque de material, de peças para arranjos florais, de cadeira, de mesa, de cenografia, de tudo isso. Então, como eu tinha esse estoque, eu apresentava para o meu cliente, olha, eu tenho isso, esse material que eu já tenho, e tem nós temos a possibilidade de locarmos o material que chegou agora e tal, não sei o quê, mas aí a pessoa, às vezes, ela queria economizar.
Então ela optava pelo aquele material que já existia. Então começou a ficar repetitivo os eventos. E aí eu comecei a perder espaço no mercado por conta disso. Certo. Aí foi quando eu resolvi a vender tudo que eu tinha de material, né? E fiquei apenas só com o que era essencial. E comecei também a trabalhar com essa parte de buscar sempre um material novo, sempre buscar um material que estava sendo lançado. Em alta, Exatamente. em tendência. Exatamente. Mesmo que sua margem era menor, mas você não deixava de ganhar o cliente. A margem não é menor. Não é menor? Porque o cliente paga por isso. Ah. Ele paga por isso. Pela novidade. Pela novidade. Ele paga. Assim, foi necessário uma mudança de mentalidade. Porque Importante. imaginava-se que o cliente, não quer, porque além de ter que locar, ainda tem um frete que vai agregar um valor maior e tudo mais. Mas o cliente também foi mudando. Uhum. Então, assim, foi se mudando as mentalidades, né? Foi se sofisticando o Exatamente, mercado e o cliente foi sofisticando junto. Isso. E hoje eu estou em uma região muito privilegiada. É uma região rica. Legal. É uma região onde se investe em evento. Né? As pessoas preferem deixar de fazer do que fazer qualquer coisa. Né? Então, eu costumo dizer que quem realiza evento em Rio Verde, realiza em qualquer outro lugar. Porque o público é exigente, ele quer coisa boa. Às vezes, ele imagina que ele poderia investir menos, poderia gastar menos. Ele vê como gasto, não como investimento. Então, ainda tem um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Mas, na hora de exigir, ele quer aquilo. Ele quer o sonho, né? Ele quer o sonho. Porque é o dia dele, né? Ele quer o sonho. Então, assim, a bebida tem que estar, o que é de estar gelado, tem que estar trincando, estupidamente gelado. A cerveja, se não tiver noiva para o cliente, ela está quente. Sim. Né? Tanto é que quando eu vou a eventos em outros estados, até mesmo interior de São Paulo, interior de Minas, eu falo, poxa, é muito diferente. A qualidade é mais baixa. A qualidade é mais baixa. A qualidade é mais baixa. As pessoas se preocupam, elas não... eu acho que o público, e o público faz o empresário. Né? O empresário desse setor, nessas regiões que eu estou comentando com você, eles veem só o macro. Eles não veem o micro. Certo. Então, assim, existe uma grande estrutura, mas em cima da mesa tem um negocinho que não faz sentido. Ele não enxerga com longo prazo na marca dele. Exatamente. Então, assim... O que vão falar desse evento, né, meu? Exatamente. Então, assim, o que eu percebo? Que, às vezes, as pessoas dessas regiões vão passar pelo que eu passei quando a empresa tinha 8 anos. De você estar no imediatismo, né? Querer um zona retorno, de conforto, exatamente, né? Querer um retorno rápido. Então, eu continuarei fazendo assim porque assim está dando certo. Sim. Eu não preciso mudar. Né? E aí é onde é um erro grande, a coisa né? pega. A coisa verdade. pega. Então, e depois, assim, para retomar, não é fácil. É verdade. Cara, você falando nisso me chamou a atenção, sabe por quê? A gente, na nossa vida de empreendedor, a gente tem alguns erros que a gente olha pra trás e fala, cara, como que eu errei isso? Era uma coisa que parecia tão óbvia, né? E muitas das vezes é isso que a gente tem que valorizar num mentor, numa mentoria. Porque isso pode economizar um estresse tanto econômico, né? Tanto financeiro quanto emocional, que a gente não tem como calcular, né, cara? Então, resumindo, cara, quais foram, assim, os principais erros, cara, que você cometeu e que se você, e na sua mentoria, né, você transmite isso pra pessoa não errar também? O principal é a zona de conforto. Zona de conforto. Achar que está bom assim, eu fiz sempre assim e continuará assim. Gabriela, né? Gabriela, desse jeito. E a outra situação é você achar que é bom demais e que todos precisam de você. Não valorizar o cliente como ele deve ser valorizado. E não entender as dores do cliente. Perfeito. Isso é muito peculiar a quem está no topo. A quem está por cima. Aquele negócio do time que está ganhando não se mexe. Mexe. Mexe muito, né? Mexe muito. Porque se você não mexer, o mercado
ele vai Te engolir. expulsar e vai... Ele vai te expulsar. E a queda é rápido, né, a cara? queda é rápida. Uma falha, uma estratégia mal desenhada, um pequeno descuido, você coloca tudo a perder. Então, por exemplo, principalmente em evento, né, cara? Você pode ter feito 1000 eventos perfeitos, né? Se você estraga um evento, por exemplo, ainda mais casamento, né, cara? A gente fala de casamento, é muito delicado, né? Porque é uma vez só, a pessoa não tem como repetir o casamento, né? Até tem, mas eu não algumas mesmo. até tem, né? É mas verdade, assim... A minha visão é de casamento uma vez pra vida, então... Exatamente. Seguindo esse princípio de um casamento para a vida inteira, que deveria ser o princípio de todos, mas que infelizmente não é. Foi banalizado hoje, né, de certa forma, eu tenho alguns clientes que eles me rendem, de certa maneira, com isso. Eu já fiz o casamento de eu já fiz 3 vezes. Caramba! Né? Eu falei para ele que a próxima vez agora, Casamento se com não der LTV, certo, nunca vi isso. se não der certo, eu farei o divórcio, né? Também. A festa de divórcio, a festa de por que divórcio. não? Que vamos inovar. até que antes da pandemia começou a entrar na onda esse negócio, cara. né? A festa do descasamento. Caraca, meu. Começaram a surgir algumas coisas nesse sentido. Mas o que acontece? Eu acho que o grande problema aí é você, voltando à questão, sim. é o empresário achar que ele está por cima e que, tipo assim, comigo ninguém mexe, o mercado é meu, eu sou inabalável. Tudo deu certo até agora, não tem por que dar errado de novo. Exatamente, esse é o grande problema. Entendi. E a questão em relação à mentoria, é importante mencionar que tudo aquilo que é testado, a possibilidade de erro é menor. Muito menor. É menor, né? Porque às vezes você fala para uma pessoa assim, olha, para você ir do ponto A ao ponto B, você vai seguir essa linha reta. E vai levar X tempo, né? Vai levar X tempo. Mas dependendo de quem ouve essa orientação, ele resolve dar o jeitinho dele, né? E aí, às vezes, é onde costuma não dar certo algumas coisas. Então, assim, existe e não existe uma receita, né? Se você se programa e se você segue aquilo que é programado, funciona. Sim. Mas se você resolve dar um jeitinho num pequeno detalhe, esse pequeno detalhe pode ser aquele que faça toda a diferença. E é exatamente isso que eu falo que é uma mentoria, cara. A mentoria não é você vender um passo a passo. É você guiar uma jornada, entendeu? Igual aquilo que eu falei, tem realmente no marketing, a gente estuda a jornada do herói, né? Igual tem o nascimento, aí tem a renúncia, aí tem o encontro com o mentor, enfim, são 12 etapas, né? O que é a mentoria realmente, cara? É você estar com a pessoa quando ela cometer esses erros, porque na verdade você vai tentar que ela evite isso, mas se ela cometer algum erro desse, você corrigir essa pessoa, né? Corrigir o caminho. Então, por exemplo, quando a gente está com um caixa muito baixo, então a gente cometeu algum erro, ou perdeu algum cliente grande, ou até calote, né, cara? Se a gente entrar no quesito de calote, não sei se você também apanhou muito com isso, eu apanhei demais, inclusive a minha última empresa eu fechei por causa de calote. Só que se você tem alguém que já passou por isso, às vezes até por coisa pior, essa pessoa já pode criar um mapa pra você ali, ó, executa isso. E pronto, cara. E acompanhar isso, né? Nesse case aí do calote, nós somos muito abençoados. Nós nunca tivemos um calote. Caramba, Alencar. Para isso existe uma receitinha. Né? É mesmo? Me conta que agora isso aqui chegamos no ouro. Isso aqui, aí já faz parte da mentoria. Fala aí, né? Aí já faz parte. Vai vender. Já faz parte da mentoria. Clica no link, aplica a mentoria isso, aí. E aí que descobre. a gente vai dar os macetinhos lá. Caramba. Mas eu acho que aflige mais o empresário hoje, não só do setor de eventos, mas mais, como o nosso foco é esse, é o amadorismo, né? Hoje não dá para começar como eu comecei. O mercado não tem espaço para amador. Tá bem mais sofisticado. E não tem tempo para você aprender. Hoje você não consegue aprender fazendo. Você não passa credibilidade. Nenhuma.
Nenhuma. O cliente com 2, 3 conversas, ele já percebe que você não tem É um know-how. amador, Né? exatamente. Que você é amador. Então, você precisa ter conhecimento. Ah, mas eu preciso começar meu negócio e eu não sei, eu não entendo nada disso. Beleza, contrate a mentoria que nós vamos te Estuda, ensinar aprende, aplica. como que você vai fazer e não passar vergonha na Sim. frente do seu cliente. Né? Porque, assim, eu costumo dizer que no mercado, né, tem muitas pessoas que elas brincam de fazer as coisas. Né? Ah, eu vou brincar de fazer uma decoração. Tá? Eu falo que tá cheio de decoradeira. Né? Tá cheinho de decoradeira. Por quê? Porque ela não estuda, ela não sabe, ela não entende, ela não sabe como que ela vai fazer harmonização com cor, com material, que tipo de floral que ela vai usar, o que pode, o que não pode. Ah, não, mas eu vou pegar aquilo que está na revista. Né? Uma cliente, eu tenho uma reunião com a cliente, é um casamento dela, ou é a formatura da turma, e eu vou fazer uma pesquisa nas revistas. Vamos ver o que tem no E Pinterest vou ver o aqui. que tem. Só que eu tenho... Falar de Pinterest, vou abrir só um parênteses. Eu realizei um evento, foi um aniversário de 15 anos. Até eram pessoas de uma cidade vizinha. E assim, eu planejando, criando um 3D pro evento, né? Toda uma situação. Sim. E apresentei o projeto 3D para a mãe do aniversariante, para a aniversariante. Certo. Só que elas estavam no mundinho do Pinterest. E elas me mandaram umas fotos. Elas não tinham foto de referência para que eu pudesse elaborar. Então eu criei o evento com base na entrevista que a gente fez. E quando eu mandei o projeto, ela me mandou uma série de fotos do Pinterest. O Pinterest tem fotos que foram publicadas hoje, mas tem fotos que foram publicadas há 8 anos. Né? Então ali tem coisas que são extremamente modernas, sofisticadas, e tem coisas extremamente cafonas. Certo. Né? E às vezes o cliente não tem essa noção, né? O cliente principalmente aquele que, né, não tem muita... Não sei. Vamos deixar aí o termo na noção pra gente não piorar o caso. E aí ela me apresentou aquela série de fotos. Me disse que a filha não gostou do projeto 3D, que era uma coisa completamente inovadora dentro das possibilidades financeiras da cliente. E me mandou umas fotos de referência do Pinterest que era um horror. Nada a ver. Não tinha nem por onde começar aquilo. Aquilo me queimaria. Certo. Era o caso de eu dizer a ela, de eu criar uma situação para minha agenda estar cheia e eu não realizar o evento. Sim. Né? Inteligente, lógico. Os pormenores de como fazer isso. Você tem que saber para quem você vende e para quem você não vende. E como fazer isso e o cliente sair feliz, sorrindo, a gente também conta na mentoria. Aí sim. Mas, enfim. Ela chegou com essa situação, me mandou essas fotos via WhatsApp. Eu olhei e falei, agora o que eu respondo? Né? Marquei uma reunião presencial. Perfeito. Para explicar para ela que aquilo que a filha sonhava é demodê. É cafona, é brega, enfim, né? Aquilo não se usa. Não se usa aquilo mais. Mas eu tenho a obrigação de mostrar a você que isso não se usa. Agora, você quer continuar assim ou não? Você quer o certo ou você quer o seu prazer, né? Exatamente. Aí ela começou, mas não usa? Mas tá no Pinterest. Falei, olha, mas você viu as datas das fotos? Quando foi postado? Não. Falei, vamos dar uma olhada? Fomos olhar. Era coisa de 5, 6, 7, 8 anos. Certo, que já... Aí ela, nossa, ainda bem que você me avisou. Olha só. Caramba. Aí se é uma pessoa despreparada, faz o que ela quer e se queima pro resto da vida. Porque aquele material aquilo que ela me mostrou, era material que eu nem consegui vender. Eu descartei. Eu tive que descartar, porque eu não consegui vender. Mas na época eu ainda tinha esse material. Certo. Né? Então você conhecia com propriedade que ela estava querendo. Porque aquilo já usou, já estava em alta, esteve em alta uma época. Né? Mas como que eu coloco aquilo no evento dela? A culpa sempre é do profissional que está organizando. Exato. Ninguém entende quem está participando do evento, quem vê uma foto ou um vídeo do evento depois, que aquilo foi escolhido pelo cliente. Não. Vai culpar o organizador. A culpa é do cerimonialista, do organizador. Exatamente. E aí, quando não se tem conhecimento, você faz besteira. Na minha cidade mesmo tem aquela famosa frase lá, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, exatamente. Caraca. E como que surgiu essa ideia de você montar uma mentoria, Alencar? E ensinar as pessoas a ter uma empresa de eventos de sucesso, cara?
foi de passar vergonha. Sério, Eu cara? sinto vergonha alheia. Ah, Quando eu vergonha alheia. Ah, vejo- tá. Porque eu já fiquei até e Exatamente. falei, ué, o que aconteceu? Não. Eu sinto vergonha alheia. Quando eu vejo alguém cometendo uma gafe, eu choro. De verdade. Caraca. Até na TV. No programa de TV, alguém falando uma asneira, falando uma coisa que não deve, eu choro de vergonha. Caramba. Então eu sinto vergonha alheia, isso é antigo. E sempre que eu ia a um evento, alguma coisa, eu via coisas acontecendo, né? Porque não é porque eu sou um promotor, eu sou um cerimonialista, que eu não vá a evento de outras pessoas, né? Eu não Sim. faço todos os eventos, né? Que Sim, existem. não dá. Então, eu O sou mercado é muito convidado, grande, Eu sou convidado a participar de eventos de outras pessoas. Sim. E quando as pessoas me veem no evento, né? A régua sobe. Se essa pessoa, se o cerimonialista, se o promoter me conhece, ele já se desconcerta. Entendi. Ele já se desconcerta, porque Chegou a já fica aquela autoridade. coisa. É mais ou menos isso Legal, mesmo. caramba. É mais ou menos isso. Inclusive, teve abrindo só um parênteses, um Uhum. case. Eu fui convidado a participar de um casamento, né? Uma cidade vizinha, e fui eu e minha esposa. E chegando lá, encontramos uns amigos, e essa amiga falou assim, Alencar, vamos ficar juntos? Eu falei, vamos. Nós sentaremos onde? A cerimônia religiosa estava acontecendo no mesmo espaço da recepção. Então, Certo. o espaço estava montado com mesas e cadeiras. Eu falei, lá perto da porta, na entrada da noiva. Ela falou assim, por quê? Eu falei, quero observar o cerimonialista. Era um cerimonialista de Goiânia, um bam. Ah, tem nome. Da época. Sim. Mas hoje ele já Sumiu. saiu do mercado. Eita. E ele sabia da minha existência e tudo mais e tal, enfim. A noiva comentou com ele que eu iria no evento e tal. Bacana. Só que eu acho que ele não imaginava que eu estaria naquele lugar estratégico, que eu queria ver como que era a ação dele, para Certo. justificar tamanho nome, né? E ali, assim, eu fiquei. Ele ficou tão desconcertado quando ele me viu, que ele pisou no véu da noiva e a noiva fez assim com a cabeça, o véu Meu caiu. Deus, caraca. Tamanho desconcerto que ele ficou. Nossa, Na hora. velho. A minha intenção não era essa. Não era essa. Era pra ser uma espionagem do bem. Exatamente, sim. Nossa, e o Caraca, evento foi meu. maravilhoso, tirando Sim, esse esse pormenor, percalço esse percalço, que foi uma falha do profissional. dele, né? O Caramba. restante foi extremamente tranquilo. Mas o que acontece? Ele ficou nervoso. Sim. Por que ele ficou nervoso? Porque ele não tinha tanta segurança naquilo que ele estava fazendo. Primeiro, ele atrasou a cerimônia por mais ou menos 30 minutos, que é uma Certo. coisa inadmissível. Eu não atraso o evento para começar. Legal, A caramba. não ser que tenha algum fato, Força maior, força maior, alguma coisa. Do contrário, o evento começa no horário. Uhum. Né? Isso é primordial. Né? Por quê? Porque os convidados estão ali e eu tenho, em respeito àquelas pessoas que chegaram no horário, eu devo começar o evento no horário. Sim. Né? Mas ele não começou no horário, não era porque não faltava ninguém. Ele dizia que, até mesmo para a noiva, que depois ela me contou, me confidenciou depois, bem no futuro, Certo. que ele falava assim, eu não estou preparado. Vamos começar? Não, eu não estou preparado. Eita. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo com ele, com a equipe, Sim. entende? Então, assim, às vezes não planejou direito, às vezes não estava com o roteiro bem elaborado, não fez os ensaios necessários, enfim, não sei qual foi o motivo, mas atrasou, Tava errando feio, cometeu gafe, enfim, Uhum. né? E assim, no outro dia, era o comentário, fulano pisou no véu, Caraca. fulano. Ah, mas coisa insignificante, pisar no véu da noiva, mas a noiva Caramba. é a joia do casamento. Exatamente. Ela é a joia do casamento. Exatamente. Né? Então, É o ponto A. Todo mundo tá desculpem focado os noivos, nela. né? Mas o foco é a noiva. A noiva. A Por isso foco- que o o noivo foco- tá todo de pretinho ali, paradinho. ele fica ali como arranjo, No como máximo arranjo, dá uma né? Ele vai choradinha. embelezar ou vai enfeiar o ambiente. É. Mas é isso. Então, assim, um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que fez a diferença e que marcou pra essa noiva pro resto da vida dela. Sim. Porque o véu dela caiu. Caramba. É verdade. Então, Já era, igual a gente tava Já falando. era. Uma vez só já na era. vida ali. Então, por que ele cometeu essa gafe? Porque estava nervoso.
Ele estava nervoso E despreparado. e estava despreparado. Aí veio dessa compaixão, então. Tipo, Não, aí assim, esse é um pequeno exemplo, mas aí Certo. vários outros, né? Porque assim, ó, realizar um evento aonde tudo saia perfeito, toda a programação segue o cronograma, é muito fácil. uhum, Você quer saber se um promoter é bom ou não, se um cerimonialista é bom ou não, apresente a ele adversidades. Como que ele vai lidar com situações problema e sair dessas situações problema, criando o menor alarde possível. sim. Porque staff, ele nasceu para ser discreto. Então, ele precisa resolver todos os problemas Sem aparecer. sem chamar atenção. Então, a plástica, quem está ali na frente, não pode perceber. Você pode até contar para o seu cliente, depois que passou, uma situação que surgiu, que você precisou resolver e tal. E você também precisa ter conhecimento suficiente para tomar as decisões e depois o cliente não te reprovar por Sim. isso. Olha, eu tomei essa decisão por isso, por isso, por isso. O meu argumento foi por essas razões, foi a decisão de menor impacto possível, e seu evento saiu com o resultado que saiu, com Deu sucesso. tudo certo. Quem tem propriedade para falar, tem condições de fazer isso. Tem condições de tomar decisão. Aquele promotor que toda hora tem que ligar pro cliente para perguntar alguma coisa para ele, cara, Era melhor nem ter contratado, pra né? que contratou você? É, Se você não consegue resolver os problemas, se você precisa toda hora buscar o cliente, principalmente na semana do evento, no dia do evento, jamais. putz, Na semana do evento, no dia do evento, é o cliente que vai te ligar. Se ele tiver com alguma dúvida, se ele tiver com alguma insegurança, e se você for um profissional bom à altura e fez o seu trabalho como você deveria ter Perfeito. feito, ele não terá dúvidas alguma. nenhuma. Vai ficar na paz, porque na pra isso que véspera ele do te evento contratou, dele. né? Exatamente. Ele comprou a paz, ele não comprou uma exatamente, organização. Exatamente, ele comprou a paz. É isso aí. Mas nem todos entendem assim. E isso que é o diferencial, né? Você ensinar não só a capacidade técnica, mas esse jogo de cintura, essa experiência, né? Então é um conjunto de fatores, né? Então a mesma coisa, se você estiver comprando a mentoria, você não tá comprando um curso gravado e um cara no WhatsApp. Você tá comprando 24 anos de experiência, cara. Com tudo que deu certo, que deu errado, né? O que fazer, o que não fazer. É um combo, né? É um combo Sim, bem recheado. sim, com certeza. Experiências e histórias não faltam. É. Experiência, capacidade técnica, história. Cara, e Não assim, quando na verdade, né, a gente já tá no lançamento aí, mas, assim, se a pessoa quiser participar de uma mentoria com você, qual que é o caminho que ela tem que fazer? Onde que ela te encontra? Hoje, a maior porta de entrada é o meu Instagram, né? O Mestre dos Eventos. Né? Através de lá, se consegue muito mais fácil do que de repente falar diretamente comigo. Sim. Né? Nós temos Você uma tem a equipe toda que preparada. exatamente, que irá atender, que irá diagnosticar qual que é a dor desse empresário e qual é a modalidade de mentoria que ele precisa. Ah, verdade. Então, além daquela pessoa que está começando, você também pode dar uma mentoria para quem já é do ramo e quer se capacitar mais também. Sim, nós temos o método Excelência em Eventos. Perfeito. Ele é exclusivo para quem já está no mercado, né? E nós temos um outro método que é para aquele que vai começar. Legal. Né? O Excelência ele é mais focado naquele que já está. Não é que aquele que esteja começando não possa participar. Ele pode participar, porque tem uma parte da mentoria que ela é individual. Né? Ele pode participar. Porém, ele precisa de um conteúdo mais primário. Né? Uma base. Ele precisa de uma passo base. A passo mais básico. Exatamente, para ele chegar nesse método. Perfeito. Porque, na verdade, o Excelência em Eventos, ele é focado no aumento de faturamento, né? Certo. Aí de 1,5 milhão para até 4 milhões. Legal. Né? Para a empresa ainda ficar enquadrada dentro 3 milhões e 800, 3.800, né? no Para ficar ME, né? Exatamente. Uhum. Porque aí, para quem está nesse limite, aí já tem um outro processo
que já é uma migração, né, para às vezes uma abertura de uma outra empresa, para que ele continue tendo os benefícios. Certo. Né? Então, já é uma outra história, já Então é uma outra consultoria. isso também tá dentro da Também, mentoria? também está dentro. E nós Legal. também temos um viés, né, que a gente está chamando de consultoria. Né? O que é a consultoria? É aquela pessoa que ela quer realizar o evento dela, né, mas ela tem tempo, porque para realizar um evento você Precisa de ter tempo. Tempo entre a data que você marca até a data que o evento vai acontecer, pelo menos de 6 a 8 meses para a pessoa realizar o evento sozinha, e tem que ter tempo na sua agenda para preparar essa organização. Fazer então, a mão de obra ali mesmo. Fazer a mão de obra, que normalmente eu indico que ela deve ser sempre terceirizada. Sim. Mas se você, de repente, por não ter condições de terceirizar e quer realizar o evento você mesmo, que ele faça você mesmo. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Dentro da realidade dela. Dentro da realidade dela, minimizando as possibilidades de erro. Aí nós temos uma consultoria. Que é algo rapidinho, sucinto, né? E que vai mostrar uma estrutura mínima que a pessoa precisa ter para seguir o caminho dela. E conseguir ter um evento ali também satisfatório. Exatamente. Exatamente. Porque ela não pode dizer depois, né? Eu preciso ensinar para ela o mínimo para que ela não fale assim, nossa, meu evento deu errado porque o Alencar me ensinou desse jeito. Não. O Alencar não vai ensinar ninguém a fazer nada errado. Certinho, legal. Exatamente. E depois eu quero ver tem que fazer provinha, né? Pra saber se aprendeu. É verdade, é verdade. Isso. Legal. Cara, e agora eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui. E a primeira delas é, qual que é a sua maior inspiração no empreendedorismo? Quem que é a sua referência, assim, que você olha e fala, pô, esse cara é um empreendedor e eu gostaria de ser... aliás, eu me inspiro, eu aprendi muito com ele. Nós temos alguns nomes. Eu não posso falar esses nomes. Não, eu vou falar o meu. A minha inspiração é o Silvio Santos, cara. Silvio Santos foi uma referência enorme, cara, pra mim. Na verdade, não é que eu não possa falar esses nomes. Ficou polêmico, o chapéu lá do Raul Gil, cara. Exatamente. São pessoas, na verdade são duas pessoas que eu tenho uma admiração gigantesca, mas ultimamente elas têm pisado na bola com algumas coisas até voltada à questão de ideologia, Então, no momento... Fica delicado, perdeu a admiração. Exatamente. Assim, são grandes empreendedores, tem um império, né? Mas escorregou. Nesse momento eu não posso tirar o chapéu. É isso aí. E, cara, qual que foi o livro que mais impactou sua vida? Eu sou amante da literatura. Certo. Eu gosto muito dos clássicos da literatura brasileira, porque eu estudei muito sobre isso, né? Durante a minha formação. E toda a sensibilidade que eu adquiri, até mesmo para entender, né, as pessoas, entender os meus clientes, tem parte que até parece assim uma piadinha, porque na verdade meu nome é José de Alencar. Certo. Né? E eu sou apaixonado pela literatura do José de Alencar. Né? Legal. Agora falando disso, todos vão falar assim, nossa, mas esse cara é careta, né? Mas eu sou careta mesmo. Né? Então eu sou apaixonado pela literatura brasileira, gosto muito das obras do José de Alencar. A primeira obra que eu li dele foi Iracema, a Índia dos lábios de mel, que o cabelo se assemelha às asas da graúna. Graúna é uma ave preta que tinha na região de Messejana, no Ceará. E depois Machado de Assis. Quando a gente vai falar de autores aí renomados mundialmente, autor de Pai Rico, Pai Pobre, Quem Roubou Meu Queijo, Quem Mexeu no Meu Queijo, e coisas por aí. Olha só, eu vou confessar uma coisa. Eu não gosto
dessa literatura meio que autoajuda. Autoajuda, sei. Meio que autoajuda. Aham. Então, assim, se é para ler alguma coisa, eu pego alguma coisa clássica, Legal. que é o que já foi experimentado. É aquilo, é o da mentoria. É, exatamente. Eu preciso mostrar aquilo que já foi experimentado, né? Então, assim, eu não me aventuro muito nessas literaturas Literatura moderna contemporâneas, de não. autoajuda. Eu prefiro ficar nos clássicos, pegar um bom livro de administração e gestão, de um autor renomado, né? Antiguinho, cabecinha branca. 2000 para baixo. 2000 para bem para baixo de 2000. É. Eu prefiro me inspirar se eu tenho que montar, por exemplo, um cenário ligado a linhas e figuras geométricas. Eu prefiro me inspirar no Oscar Niemeyer, porque, Caraca. né, É verdade. inclusive no design floral existe muito essa questão de você trabalhar a forma, lidar com a forma estruturada, em estruturas rígidas e com a parte floral que é completamente flexível, né? E que tem muita questão de inspiração na arquitetura. Na arquitetura, e aí o Niemeyer é uma sumidade, Fora né? da curva. Exatamente. Caramba, você vê muito conhecimento Então, para você. sim, é necessário buscar, Sim. né, um pouquinho. Nesse meio, a gente precisa estudar de tudo um pouco. Né? Você precisa estar atento a tudo que está acontecendo, né? Mas eu gosto sempre de buscar referências lá atrás. Entender o que aconteceu lá para chegar até aqui. Entende? Então, nada de... Olha, o autor fulano de tal é o boom do momento. Eu olho... Pra onde a manada tá indo, você corre ao normalmente contrário. eu não sou da manada. Legal, legal. Eu não sou aquele... correu para um lado, vou junto. Não, normalmente eu observo um pouco, leio bastante a respeito do assunto, vejo as críticas primeiro e tal, para depois eu me aventurar. Tomar uma decisão. Né? Exatamente. Eu não sou de colocar meu pé e sair repetindo. Né? Quando surgiu a expressão expertise, todo mundo falava em expertise. Não sabia nem o que significava. E estava falando de expertise. Então, assim, eu sou meio cético com isso. Legal. Eu prefiro dar uma seguradinha. E, cara, qual que foi o hábito que você construiu que te ajudou a ser mais produtivo? Eu faço terapia já há alguns anos. Legal. Né? Eu sou uma pessoa muito acelerada, em todos os sentidos. E para eu conseguir gerir tudo que eu faço, todos os empreendimentos, eu preciso de ter alguém para eu... Cuidar da sua cabeça também. Cuidar da minha cabeça, né? Isso aí. E um remedinhozinho também faz bem. É né? verdade, O remédio verdade. foi feito para beber e eu não vejo problema nenhum nisso. Não, jamais. Né? Pra aumentar A gente bebe sem problema. Mas é importante, eu vejo assim, é importante a gente estar bastante atento ao... Eu tenho um pequeno problema. A minha mente é mais acelerada do que a fala. Eu consigo verbalizar. Você me fez a pergunta e meu pensamento foi lá na frente. Hábito, vai, e tá voltando, ele tá voltando. O que foi que ele me perguntou? Então foi a terapia para organizar seus pensamentos. Exatamente. Mas aí, enfim, eu consegui, depois de muito tempo, priorizar aquilo que é... Né, o que é mais importante no sentido de que isso tem que estar pronto até tal data, então isso é prioridade. O que é urgente, o que não é urgente. E eu aprendi a confiar nas pessoas, porque eu não confiava em ninguém. Legal. Eu fazia tudo sozinho. Enquanto eu fazia tudo sozinho... Olha lá, mais um erro, né? Se você não delegar... Eu não crescia. A partir exatamente. do momento que eu comecei a confiar nas pessoas, eu comecei a montar um time que eu pudesse confiar, eu coloquei pessoas certas nos lugares certos, né? Hoje eu estou há 6, 7 dias longe da sua empresa e ela está funcionando. E os meus negócios estão funcionando. Legal, cara. Todos estão funcionando. Né? Eu tenho relatórios diários sobre isso. Todos estão funcionando. Isso é importante. Mas há 10, 12 anos, eu jamais conseguiria fazer isso. Caramba.
Quantas horas você trabalhava na época, cara? Eu começava bem cedo, por volta de umas 6h30 da manhã. E antes das 22, 23 horas eu não É parava. o empreendedor mesmo, Eu não parava. grudado ali, Agora 16, 18 horas. Agora hoje é diferente. Hoje eu comecei a prezar por uma Mais qualidade de vida. processos. Exatamente. Então, assim, por exemplo, primeira coisa, eu deixei de ser refém do meu telefone, do meu WhatsApp. Uhum. Então, assim, eu atendo os meus clientes em horário comercial, né? E quando está aproximando dos eventos deles, aí eu atendo até às 8, 9 da noite. Se me mandar uma mensagem, eu ainda respondo. Perfeito. Né? Do contrário, só no outro dia. Né? Agora, não que não tenha demanda. Tem demanda. Só que você Só criou um que processo. eu tenho que lembrar que eu tenho uma família, que eu tenho uma vida. Exato. Né? E que eu tenho que dar atenção em casa. Verdade. Né? Então, na verdade, a cobrança da minha esposa e de meus filhos fez com que eu mudasse. Porque se não fosse a cobrança deles, né, eu, de repente, poderia ser que eu estivesse no mesmo ritmo. Uhum. Só que tem um fator bem importante chamado idade, que ele é fundamental. Ele vai chegando e vai cobrando, né? O ritmo, a gente obrigatoriamente precisa reduzir o ritmo. Sim. Senão a qualidade de vida vai embora. Né? Então, eu prezo muito o meu trabalho, tenho muita responsabilidade e compromisso com tudo, mas eu aprendi a ter as minhas limitações de horário. Perfeito. Chega um horário que eu desligo. Quando eu falo desligo, não é desligar o telefone. Isso aqui eu não desligo nunca. Uhum. Mas eu desligo. Se eu saio da minha empresa às 18 horas e vou para casa, eu não levo nenhum problema da empresa para minha casa. Cara, isso é uma habilidade, viu? Hoje eu consigo fazer Porque isso. o empreendedor Eu não normalmente é levo. 24/7. Tanto é que a minha esposa pergunta: como foi seu dia? Eu não gosto nem de falar como foi meu dia. Caramba. Porque aí eu me relembro das coisas que aconteceram e tal. Eu falo de maneira muito resumida. Uhum. Né? O que aconteceu? Tá tudo bem? Tudo bem. Às vezes ela pergunta de uma coisa específica, que é uma coisa que ela sabia que ia acontecer. Aconteceu, deu certo, deu. Mas só isso? Sim. Tá bom de Por quê? detalhe, Porque né? eu deixei o meu trabalho às 18 horas, ou enfim, o dia que às vezes vai um pouco mais tarde, mas normalmente eu deixo a empresa às 17, 17h30, mais ou menos. Eu deixei, os problemas ficaram lá. Eu preciso ir para casa, eu preciso descansar, eu tenho outras atividades, eu tenho família, eu tenho igreja, eu tenho uma série de outras atividades que vão me reenergizar para amanhã eu voltar e dar Força continuidade total. naquilo que Exatamente. eu estava fazendo. Senão, eu vou ficar enxugando gelo. Uhum. Porque eu não tenho energia. É em vão o esforço. A mesma energia que eu tinha às 8 da manhã, eu não tenho às 17 horas. Energia mental. Física também, Física. Cara. Uhum. Né? Eu não tenho a mesma energia. E se eu continuo, por mais que eu mude de ambiente, que eu vá para casa, que eu tenho escritório em casa, que eu vou para casa, eu vou trabalhar em casa. Mudei o ambiente. Mas o meu rendimento será menor. Com certeza. Então, se eu paro, desligo e eu volto amanhã às 7, às 6, ou enfim, às 8 da manhã, que seja o horário que eu começo meu trabalho, eu retomo. E aquilo que eu iria gastar 3 horas para resolver, eu resolvo em 20 minutos. Exatamente. É o esforço inteligente, né, cara? Exatamente. Senão você fica ali, eu também, já trabalhei até... Bom, o podcast não é sobre mim, mas já teve vezes eu trabalhar sem dormir, cara, tipo 36, 48 horas direto pra entregar serviço e no final das contas era jogado fora, que você não rendia mais mesmo o que você renderia se tivesse ido descansar, colocado tudo no tempo certo, né, cara? Então isso é muito importante. Precisa recarregar as baterias. Com certeza. Cara, que aula, velho. Então a gente falou bastante aí sobre a sua trajetória, sobre o que você aprendeu. É claro que um episódio só não dá, né? Pra tirar tudo aquilo ali que você aprendeu. Pra finalizar aqui, cara, bastante coisa que você me falou chamou a atenção, mas você sempre falou de Deus, cara. E eu também tenho a Deus como um princípio imutável na minha vida, né? Então, o quão importante foi a fé, assim, na sua jornada empreendedora, cara? Olha, eu posso te afirmar com 100% de certeza que se não fosse a minha crença, a minha fé, eu não teria passado do primeiro ano de negócio. Eu não teria. Porque
Eu nunca fui abandonado por Deus. Sim. Até nas horas que eu falava assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu tinha respostas. Só que eu não conseguia entender as respostas. Porque as respostas eram no tempo dele, não no nosso. Sim. Acontecia, por exemplo, eu tenho um evento no mês de novembro. A cliente marcou o evento para local externo. Tá, novembro chove. Sim, eu avisei a cliente que novembro chove. A possibilidade de chover é grande. Altíssima. Eu vou descabelar porque vai chover, eu vou ficar fazendo orações e pedindo a Deus para abençoar, fazendo promessa, fazendo não sei o quê, para não chover no meu evento. Eu já fiz isso no passado. Caramba, No início. Sim, mas não pode chover, que se chover vai estragar tudo. vai estragar tudo. Olha, estava tudo pronto, tudo organizado. Choveu? Não depende de mim. Caramba. Sou eu pedindo para não chover e milhões de produtores rezando para chover, porque ele tem que produzir. Eu já perdi. Já perdi essa oração aí há muito tempo. Sim. Né? Então, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Com certeza. Então, eu preciso aprender que se eu planejar, se eu fiz a coisa certa, se eu estou no caminho certo, vai acontecer. Vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas vai acontecer. O que está preparado para cada um de nós está pronto. Se eu fizer a minha parte, a gente tem que acessar isso, lá de né? cima vai fazer a dele. É verdade. Sempre. Se deu errado foi porque eu não fiz a minha parte. Verdade. Porque ele vai fazer a dele. E graças a isso, graças ao meu amadurecimento na fé, eu tenho certeza que as minhas coisas vão dar certo. Eu tenho certeza que o que eu preciso vai acontecer. Às vezes, não na hora que eu quero. Tanto é que hoje eu peço diferente. Quando eu vou pedir uma coisa para Deus, eu peço assim, que ele me oriente e me dê aquilo que eu preciso. Não o que você quer, né? E não aquilo que eu quero. Verdade. Eu quero comprar um carro. Eu preciso comprar um carro? Eu tinha vontade de trocar de carro. Eu preciso trocar de carro. Uma sangria desatada para trocar de carro? Hoje eu não tenho essa... Por quê? O que eu tenho, ele está bom para mim. Mas você não tem sonho, você não tem perspectiva? Tenho. Eu tenho. Mas será que trocar de carro é uma necessidade? Será que é a hora certa? Será que é a hora certa de trocar de carro? Será que não tem outras prioridades na minha vida? Outro investimento que vai fazer você chegar mais rápido? Exatamente. Será que é isso que é para eu fazer agora? Então eu não tenho que... Eu quero isso. Olha, eu desejo isso. Mas Deus, é isso que você quer para mim? Me mostra o caminho que eu preciso seguir. Aí você também tem que tirar as vendas dos olhos, né? Para entender nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas demonstrações, o que ele está querendo te dizer. Tem que aprender a ouvir. Como eu sou muito falante, eu tinha muita dificuldade de ouvir. Mas eu comecei a aprender. Então hoje eu não preocupo. Eu não preocupo. Eu planejo, eu organizo, tá tudo ok. E está na mão de Deus. E está na mão de Deus. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa, o dinheiro que você precisa para pagar a sua parcela no dia tal, ele vai acontecer. Eu creio e eu diferente de você sentar e fazer assim. Exato. Vou esperar cair do céu. Não. Você vai fazer a sua parte. A dele ele já fez. Vai dar certo. Verdade. Show demais, cara. Bom, vamos encerrar aqui então. Alencar, para finalizar, né? Aqui, você é um cliente nosso aqui da Mitrio Inteligência Comercial, então a gente fez ali também já a especialização, né? A gente construiu ali um CRM para você, deu alguns treinamentos para sua equipe também. E, cara, eu queria um feedback sincero mesmo, como que foi, como que tá sendo, a adaptação, novos processos, a parte da gestão dos novos clientes, né? O que você tem, assim, de ver o que foi bom e o que pode melhorar também? Bom, como eu já disse, eu sou acelerado. Uhum. Né? Então, no início, eu tive uma certa dificuldade, porque eu sempre quero tudo para ontem. Sim. Né? Por mais que foi definido, foi um processo claro. Cronograma, um cronograma claro, ele foi seguido, enfim. Então, gerou uma certa ansiedade, mesmo porque eu não tinha noção se o meu investimento teria resultado. Certo. Né? Mas a partir do momento que você percebe que existe um cronograma, que existe
e que as etapas começaram a ser cumpridas, que tem feedback, precisou falar, conseguiu falar, porque a pior coisa que tem é você precisar falar com alguém e não E conseguir. o cara some, né? Não conseguir, isso não dá. É de Você matar, precisa com conseguir certeza. falar com a pessoa, né? Então, se você fala com a pessoa, se você tem retorno, não é que, mas é tudo 100%, as 1000 maravilhas, não tem... Não, tem pontos de ajuste. Com certeza. Mas se consegue ajustar e consegue fazer a coisa andar. Eu acho que isso é importante. Né? Você ter abertura e poder mostrar aquilo que você imagina que seja melhor, por mais que não tenha conhecimento na área, mas noção, né, de onde a gente quer chegar a gente tem. E quando você mostra os pontos de vista e esses pontos de vista são aceitos, a empresa não fica naquele ponto só de retaguarda de defesa, de justificativa, né? Porque eu acho que quem justifica demais tem problema de competência. É verdade. Né? Porque quem é competente não precisa justificar. Ele demonstra e surgiu uma divergência. Escuta, a gente ele vai escutar e vai reformular e vai conduzir. Nós dois contra o problema. Exatamente. Isso aí, vai pode resolver. ser eu contra você, você contra mim. Exatamente. Nós dois vamos resolver. Tá acontecendo, negócio, vamos pra cima. Vamos um negócio resolver. que para funcionar, toda assessoria, toda mentoria, toda prestação de serviço, o prestador, ele tem que ser visto como um aliado e não como um adversário. Jamais. Você tem que ouvir o cliente, porque quem melhor do que o seu cliente para conhecer o negócio dele? Exatamente. E o cliente tem que saber falar. Né? Também. Porque também ninguém tem bola de cristal, eu também não acredito nessas coisas, de você ficar adivinhando o que o outro quer. Né? E isso é uma coisa muito ruim, por isso que a gente tem até alguns processos, né? Quando a gente vê que tem um cliente muito quietinho, a gente já começa a pedir, pessoal, vamos marcar aí o que tá acontecendo, o que tá faltando pra gente poder prosseguir, porque normalmente o silêncio ele já diz muita coisa, né? Então, a gente ficar atento no cliente, né? Isso pra tudo, né? Qualquer negócio que você tem, inclusive de casamento a vender pneu. Se você não escuta o seu cliente, cara, você não sabe o que melhorar, o que você tá fazendo certo, o que você tá fazendo errado. Então você fica sem dados nenhum, né? Você fica perdido. Exatamente. Show demais. Alencar, mais uma vez, muito obrigado, cara. Prazerzão aí pela sua presença. E o Alencar, então, pessoal, vocês encontram ele ali no @mestre dos eventos, certo? @mestre dos eventos. Isso, então vocês me encontram lá no @Raul Dias Tavares, tudo junto e com S. E muito obrigado, galera. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço. Até mais. Já era.